O tema que me foi proposto, caracterização dos dependentes previdenciários, me exigiu uma reflexão inicial, né? Uma reflexão inicial que coloque na linha até do que foi e é colocado pela professora Maria Berenice Dias, um grande desafio dos operadores do direito, dos estudiosos do direito e de nossa sociedade, que é, de fato, trazer a realidade humana, trazer a realidade social para o mundo do direito e obter do direito respostas que sejam justas, respostas que sejam proporcionais. E pensando nesse desafio, não apenas para o estudioso, para o advogado, mas também para o juiz, que sou, né, juiz em matéria previdenciária, me veio à mente alguns dilemas no acesso à proteção social. Talvez não consigam ver bem essa imagem que está aí. Trata-se de uma grande personalidade do mundo do direito, um estimado amigo que deixou muitas saudades, paulista, praticamente criado no estado do Paraná, foi juiz federal de carreira no estado do Paraná, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Milton Luiz Pereira, um exemplo de cidadão, um exemplo de magistrado, um exemplo de um agente catalisador de mudanças, que busca mudança, que expressa em suas palavras a indignação. E eu venho há uns 15, 20 dias com algumas falas. Ele é falecido no ano de 2012, e algumas falas de uma palestra dele. Ele era um orador com uma eloquência impressionante, falava de improviso, mas com uma elegância impressionante, e uma visão de mundo como de poucos. E naquela palestra que foi feita no prédio, no edifício sede da Justiça Federal, salvo engano, nas comemorações de inauguração daquele novo prédio, o ministro Milton Luiz Pereira foi chamado a palestrar para juízes e para a comunidade jurídica local, e ele sai com essa afirmação, duas na verdade, diz assim: o juiz, diz ele, em alto e bom som por algumas vezes, o juiz não pode ser um croupier de processos. Falou algumas vezes isso. Só os idealistas arregaçam as mangas. Duas coisas que ele falou, e falou algumas vezes, numa fala acalorada, para despertar, para levantar uma voz contra uma realidade que se fazia presente já em 2005, de massificação de processos e de indiferença dos atores jurídicos na condução e na solução final daqueles processos. O juiz, dizia ele, não pode ser um croupier de processos, um agente que apenas distribua as cartas e não se interesse com o resultado da sua decisão. A decisão judicial não pode ser uma mera resposta estatal, mas um ato de justiça sempre. E para isso é preciso guardar o idealismo. E só os idealistas arregaçam as mangas contra uma realidade que desafia a boa justiça, uma realidade de explosão de demandas, uma realidade em que as instituições e o Poder Judiciário, inclusive, trata essas demandas e as pessoas que ali estão desde uma perspectiva eficientista, no sentido de produzir mais, um judiciário que busca legitimar-se por números, muitas vezes, e não pela qualidade intrínseca das suas decisões, e não pela proximidade dessa decisão com a realidade social ou com a realidade humana. E eu estou, meus queridos, há uns 30 dias com essas duas falas dele ecoando, né? O juiz, o advogado, o professor, nós, como cidadãos, não podemos ser croupiers da sorte alheia, indiferentes. O idealista é aquele que arregaça as mangas, o idealista é aquele que se importa, o idealista é aquele que é o sofredor, aquele que é o inconformado com soluções que aparentemente são normais, tradicionais, porque sempre foram feitas assim.
Esse é o ponto de partida de uma fala que busca justamente criticar o grupo de dependentes da Previdência Social. Agora, eu falo dilemas no acesso à proteção social, porque se o objetivo é buscar uma justiça, buscar um tratamento igualitário, inclusivo em termos previdenciários, nós temos o outro lado da moeda. Não sei se conseguem enxergar aí. Nessa charge tem ali alguns processinhos já brancos de poeira, um monte de processos num gabinete, e um está perguntando para o outro como é que vai fazer para achar um processo vai ter que usar o método do teste de carbono, alguma coisa assim, para poder achar. Nessa realidade de massificação de processos, e estou partindo de dentro, a realidade judicial, a realidade da produção do direito, haveria de fato espaço para uma condução, para uma instrução processual adequada? Há de fato espaço para isso? Há espaço para uma produção mais refletida da decisão e do direito para o caso concreto? Ou é um convite para a manutenção do mesmo? Ou é um convite para a chancela do que está no texto legal? Ou é um convite para uma produção acrítica de decisões judiciais, mecânicas, como uma volta ao juiz como boca de lei? Me recordo do início dos juizados especiais federais, que foram apregoados Brasil afora como a redenção do Poder Judiciário Federal, em termos de acesso, não é? De acesso, informalidade, simplicidade, litigância contra a Fazenda Pública Federal, sem custas, mesmo por vezes sem advogado, a lei dispensa, raríssima, é raro ver uma pessoa ir sem advogado. Enfim, era uma ideia de que uma demanda reprimida se fizesse diminuir. E me lembro eu, juiz novinho, idealista na cidade de Ponta Grossa, no ano de 2002, quando fizeram a pergunta ali, a televisão, alguns... novinho, professora Maria Berenice, então, alguns holofotes, assim, alguns microfones, e diz aí, o que o senhor tem a dizer sobre os juizados especiais federais? Eu disse, ora, os juizados especiais federais, a resposta que eu tenho a dizer é que aqueles que até hoje só ouviram falar da justiça vão conhecê-la de fato, e vão sentir o alcance do que é justiça. Era justamente a percepção que eu tinha há 15 anos atrás, quando foram instalados os juizados especiais federais. Logo na sequência, participando de alguns grupos de planejamento estratégico no tribunal, pela insuficiência de recursos materiais, pela insuficiência de recursos pessoais, pela explosão de demandas, fizemos ali um grupo de mais experientes nos juizados. Como é que nós vamos lidar com isso, com esse número crescente, demandas sensíveis? E daí vem o outro lado da moeda. Se Milton Luiz Pereira dizia que o juiz não pode ser um croupier, mero croupier de processos, e que só os idealistas arregaçam as mangas, ali saiu um querido amigo com uma fala que já tive a oportunidade de compartilhar, dizendo assim: tchê, juiz de juizado tem que ser serial killer de processos. Serial killer de processos no sentido de que não pode vir um processo dando sopa que mata, não pode vir um processo mais ou menos do jeitão para acabar que extingue, condução de processos numa perspectiva de hipereconomia processual, uma jurisprudência defensiva que para entrar já é difícil, para ingressar nos juizados especiais federais, por vezes em algumas localidades, ficou mais difícil que na própria Justiça Federal comum, dado o rol de exigências que eram inicialmente feitas, de antemão feitas pela Secretaria do Juízo, ou pelo diretor do foro, ou pelo juiz da vara. Juiz do juizado tem que ser serial killer de processos. Essa fala infeliz desde de uma observação no sentido de que juiz não está ali para matar processos, juiz está ali para resolver problemas. Juiz não está ali para resolver o seu problema, o juiz está ali para resolver o problema daqueles que acorrem ao Poder Judiciário. Se foi infeliz por isso, foi feliz porque exprime uma tendência que se fez marcante desde 2005, lá atrás, quando Milton Luiz Pereira, já saudoso Milton Luiz Pereira, falava que o juiz não pode ser apenas isso, que toque os processos adiante e de maneira desinteressada e não comprometida e sem se importar
aplique a lei, afinal de contas, o sistema é esse, no final das contas, a lei é essa, e este juiz, muitas vezes, tão distante da realidade que está julgando, tão fora da tradição daquilo que está acontecendo numa determinada comunidade. E aí, por falar em respeito ao outro, em respeito à diferença, vem essa outra personalidade já mais conhecida de nós, não é? Ainda, quanto agora dilemas, a justiça social, como um marco de um segundo desafio para uma previdência inclusiva no que diz respeito aos dependentes, não é? A ideia de não se olhar para o lado, não se conhecer o diferente, não tratar o outro diferente com a mesma consideração e respeito. Estamos aí vivendo uma verdadeira tragédia numa das maiores democracias, ou na maior democracia do mundo, não é? Esse crackdown da fronteira, essa repressão à fronteira feita pelo presidente, pela política estabelecida pelo Donald Trump, separando pais e filhos na sua maioria de 2 a 4 anos, imigrantes, enfim, mais de 2.000 crianças separadas, a comunidade internacional inteira estupefata com esta absoluta indiferença, essa atmosfera de não se importar com o outro, e ainda quando pressionado, a resposta que vem é esta: não é minha culpa. Esse é o grande desafio para nós, Fábio, que somos juízes, é tentar perceber que é muito simples dizer isso, né? E advogados mesmo, isso não é minha culpa, não é minha culpa, né? O sistema não é para ti, como eu já ouvia, o sistema não é para ti, né? Então você não tem o que ser incluído, não é minha culpa. Essa é a marca da indiferença e a marca da falta de alteridade, de reconhecimento no outro, que é diferente, que não segue a regra tradicional, que não segue aquilo que é mais comum, como algo que deve ser excluído. E isso toca muito o sistema previdenciário. Toca muito o sistema previdenciário, porque, e coloco aqui, trouxe num slide a referência, inclusive, quanto ao traço conservador, corporativista do nosso sistema de previdência social até hoje. Trago essa referência apenas aqui do Spin Anderson, coloco aqui o nome dele, caso alguém se interesse por esse clássico artigo dele, As 3 Economias Políticas do Welfare State. Spin Anderson é um cientista político, enfim, com uma produção intelectual elevadíssima, e tem esse texto que é muito conhecido no meio jurídico, no meio da ciência política, e ele faz ali uma espécie de catalogação, usando quase que tipos ideais de Max Weber, e ele coloca ali quase que 3 tipos de welfare state. Um primeiro de perfil mais liberal, em que o Estado não intervém tanto, em que não há muita política redistributiva, então há uma ideia de meritocracia, e nós vamos encontrar países como Estados Unidos, Austrália e Canadá, nessa linha do Estado, do welfare state liberal. O outro lado da moeda, com políticas redistributivas, políticas de proteção social universalizantes, que seriam os welfare states dos países escandinavos, não é? Com essas políticas sociais redistributivas, universalizantes, uma maior intervenção do Estado, uma maior política de transferência de renda, ideia de benefícios universais, e por fim um terceiro que seria o meio termo, esse terceiro que seria o meio termo, que ele chama de um welfare state conservador corporativista, firme em países como a Áustria, como a Alemanha, como a França e como a Itália. E esses países, o sistema de seguros sociais, as políticas sociais, traduzem uma intervenção do Estado, mas uma intervenção do Estado para a preservação do status, uma intervenção do status para que as categorias se mantenham
tal como elas se encontram. Os servidores públicos ali, corporativistas com os seus privilégios, os cidadãos trabalhadores de uma outra maneira, os comerciantes de outro, o empresariado de outra, enfim, para que não houvesse oscilação no meio social. E uma outra marca dessa mesma linha de seguros sociais é uma forte intervenção da igreja, uma intervenção da igreja que dá o tom do sistema de previdência social, buscando fazer prevalecer uma forma tradicional conservadora de família, ou como eu coloco ali, a igreja dando forma ao sistema de seguro social, reafirmando uma família, um perfil de família tradicional, conservador, e o papel do Estado apenas de maneira subsidiária, não é? Atuando de maneira subsidiária naquilo que a família, em termos conservadores, conhecida, tradicionalmente conhecida, não consegue suprir. Pode-se dizer, né, e alguns argumentam que com a Constituição de 88 e políticas de transferência de renda, como o caso do benefício de prestação continuada de assistência social, a ideia ali é de encontrarmos um welfare state mais redistributivo e não tanto esse perfil conservador corporativista. O fato é que a nossa previdência social, o sistema de previdência social, criado, vamos colocar, unificado pela Lei Orgânica da Previdência Social em 1960, ele é repleto de traços conservadores e corporativistas. E é claro, eu faço um recorte aqui para falar sobre os dependentes. Poderíamos colocar aqui um primeiro traço desse sistema de seguros conservador, não é? Tradicionalista. Agora sim. A ideia, a punição pelo novo casamento pela viúva pensionista. A legislação anterior à Lei 8.213 de 91, a Lei Orgânica da Previdência Social, trazia uma expressa disposição, meus caros, no sentido seguinte: a viúva faria jus à pensão por morte do falecido segurado, mas se casasse de novo, ela perderia a pensão por morte. Entenderam, meninas? A presunção era, naquele contexto social, de que a mulher era dependente do homem. O homem não dependia da mulher, a mulher era dependente do homem. De maneira que, falecido o homem, o Estado intervém com uma pensão. Casou de novo, já não é mais necessária a intervenção subsidiária do Estado, porque agora o homem vai sustentar a mulher. E aí, chego eu, conheço essa disposição legal, juiz, mais novinho ainda, na cidade de Guarapuava, vou para uma audiência que se tratava justamente disso, restabelecimento de pensão por morte de uma viúva que havia casado de novo. O INSS aplicou a lei e cessou a pensão por morte porque houve novo casamento. E ali, me recordo, fui para a audiência e tomei o depoimento pessoal daquela senhora, uma senhora negra, cabelo bem encrespado, com 54 anos de idade, surrada pela vida, e ela diz: olha, eu casei de novo, não é? E seu marido, não é? Meu marido, ele é autônomo, ou não trabalha, né? O marido não trabalhava, se dizia autônomo, mas não trabalhava, era alcoólatra, batia nela, e fez ela perder a pensão por morte. E aí eu fico como? Quando a realidade social, a realidade humana, desmente a presunção legal, desafia as construções históricas do sistema normativo. E ali, diz, bom, como é que essa mulher que teve a sua condição socioeconômica piorada, agravada com o casamento, aquela presunção de que ela passaria a depender do novo marido, ela foi desmentida pela realidade. E aí faço a nota aqui, porque quando vou para a decisão, era a primeira vez que encontrei aquele problema, a questão não era incomum, a questão era muito comum, a ponto de termos uma súmula. Quer dizer que havia muita viúva pensionista na situação de ter perdido a pensão pelo novo casamento e ter ido buscar uma solução judicial. E o extinto Tribunal Federal de Recursos, numa perspectiva de atender às exigências de justiça no caso concreto, mais do que o texto legal,
Mais do que então proceder ali uma chancela daquele sistema normativo pensado desde aquela perspectiva conservadora, tradicionalista, diz assim, não é bem assim. Só cessa a pensão por morte se do novo casamento resultar uma melhoria socioeconômica para a pensionista. E aqui, meus caros, uma nota importante, porque quando estamos falando de dependentes, estamos falando de necessidade econômica, então a existência da necessidade é um dado importantíssimo para a caracterização da condição de dependente. Eu poderia falar com vocês aqui do artigo 16 da Lei 8.213, falar do rol de dependentes, o cônjuge, companheira, o filho menor de 21 anos, etc., o inválido, não é? Os irmãos, os pais. Me parece que essa perspectiva crítica talvez nos instigue mais, não é? E menos informativa seja a fala e mais reflexiva nesse sentido. Aí, na sequência, não é? Havia ainda a questão da mulher, sempre a mulher, se era divorciada ou desquitada à época, e não havia previsão de alimentos, ela perdia também a chance ou o direito a receber a pensão por morte. É o segundo espaço que está ali, quando o mesmo extinto Tribunal Federal de Recursos disse, não é bem assim, se dispensou alimentos lá atrás, vamos levar em conta que naquela época ela faria qualquer negócio para se ver livre também, pode ser, vai sem alimentos mesmo, mas comprovada a necessidade, ou comprovada a necessidade superveniente, faz jus a desquitada pensão por morte, súmula 64 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que foi prestigiada pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 336. A professora Maria Benedice Dias falou de raspão aqui, em tempo anterior a 1988, era feio para o homem receber pensão por morte, era feio para o homem depender da mulher, naquele contexto social e pela legislação, só faria jus à pensão por morte o marido que fosse inválido. Cônjuge varão, antes de 1988, só fazia jus à pensão por morte se fosse inválido, senão, vai buscar o seu sustento. Vejam, antes de 88 para 2018 já são 30 anos. E agora o Supremo, depois de revisitar essa questão mais recentemente, de uns 4 anos para cá, e ter identificado que o princípio da igualdade atribuía esse direito também ao cônjuge varão, vem e reconhece a repercussão geral no tema, para dizer assim, não, mesmo sob a égide da Constituição anterior, já vigorava, já se impunha o princípio da igualdade e, por conseguinte, o direito do cônjuge varão, independentemente da prova de invalidez. Isso aqui são exemplos de um traço conservador. Outro deles, também tocado pela professora Maria Benedice Dias na sua fala, a questão da união dos homossexuais. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Como é difícil entender o outro. Poderia fugir um pouquinho do direito previdenciário e falar do sistema único de saúde, não é? Quando a justiça, também o poder judiciário, e eu estou colocando isso para que nós todos pensemos que essas teses esse sistema de proteção foi aperfeiçoado pela jurisprudência, que se recusou a simplesmente reproduzir o que estava no texto legal e reproduzir com isso iniquidades sociais. E aí, temos essa aqui outra, das uniões homossexuais, das uniões homoafetivas, que talvez não causaram tanto espanto como aquela que eu ia dizer, da ordem judicial para se autorizar a cirurgia para mudança de sexo, no caso, privilegiando, não é, o direito à livre expressão da personalidade, à liberdade, e reconhecendo então esse direito público, uma política pública que garantisse a intervenção do Estado para aquela cirurgia de alteração de sexo. Bom, mas aí não, aí é demais, está com escassez de recursos, não é, como foi colocado aqui. E a questão das uniões homossexuais também é a partir de, claro, no campo do direito social, estou colocando aqui, a partir de contribuições do Poder Judiciário, que atento a uma realidade social, acaba internalizando essa realidade social, desafiando a lógica do não reconhecimento da diferença, do não reconhecimento do outro, desafiando a lógica de produzir mais e de maneira acrítica. Vem também, no ano de 2000, uma primeira liminar de antecipação de tutela em ação civil pública e
determina no âmbito do INSS, no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, a concessão o reconhecimento da condição de dependente para o companheiro homossexual. Bem, e por fim, ou pelo menos aqui o penúltimo do meu tema, a questão das relações concomitantes, essa ainda não definida. Essa primeira sim, depois a anterior, da união homossexual, ok, porque aqui eu tenho já depois o reconhecimento da união estável para todos os fins jurídicos, já não se questiona, desde o ano de 2000 já há o reconhecimento na esfera administrativa também. Relações concomitantes me parece algo ainda desafiador, algo que se impõe, um dilema interessante. Não é? O direito da companheira ou de um concubinato impuro, uma relação concomitante ao casamento, de 2 ou 3 relações concomitantes. Né? Eu era juiz federal em Ponta Grossa. Ponta Grossa foi a cidade onde eu dei aquela entrevista nos juizados especiais federais. Ponta Grossa é a chamada capital dos caminhões. E ora, por uma coisa que eu não sei explicar, mas capital dos caminhões, acho que o caminhoneiro tem uma certa liberdade que nós, meros mortais, não temos, né, Fábio? E aí os caminhoneiros tinham 2, 3, 4 mulheres. Eu me lembro de ter presidido audiência com 4 mulheres disputando a pensão por morte, e eu cheguei, levei um susto com aquilo, porque era uma de uma cidade e outra. Ele já havia falecido por síndrome... por AIDS, era portador de vírus HIV, faleceu assim, 4 companheiras disputando. Eu chego ali e digo: queridas, entrem num acordo, eu já volto aqui, né? Porque não tinha mais porque todas juravam que era a única e que as outras não existiam, que não sabiam da outra. Eu usei um termo que talvez pegue mal aqui falar, assim: mulherada, entrem num acordo. Mas eu usei exatamente isso aqui: mulherada, por favor, entrem nesse acordo aqui. Acabaram, de fato, sem reconhecer a existência da relação do outro, né? Acabaram entrando num acordo. E sim, ali foi rateada a pensão em 25% daquele salário, né? daquela aposentadoria antiga. Essa questão, ela é vista ainda de maneira prevalecente, de modo tradicional, no sentido de não se reconhecer o direito da concubina, que mantém a condição no concubinato impuro, em não, portanto, dividir a pensão por morte com a esposa. Se pegarmos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, será nesse sentido. Há, porém, precedentes de tribunais regionais federais que apontam para a existência do direito. Ali no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, prevalece ainda o entendimento no sentido de se reconhecer o direito no caso do concubinato impuro. Não no sistema dos juizados especiais federais, onde a Turma Nacional de Uniformização uniformizou no sentido de que não há esse direito. Pois bem, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos 2 precedentes na primeira turma, os 2 de relatoria do ministro Marco Aurélio. E parece que aquele caso era exemplar, do tipo: se não deu nesse caso para concubina, não vai dar em nenhum outro. É um precedente de turma, não é um precedente do plenário e não é um precedente vinculante. Mas aquele caso, por maioria, decidiu a primeira turma em não reconhecer a relação de concubinato impuro. Ora, ali estava falecido o servidor público no estado da Bahia, que se chamava Valdemar do Amor Divino. Valdemar do Amor Divino tinha uma esposa com a qual teve, sabe quantos filhos? 11 filhos. E paralelamente e concomitantemente a sua esposa, Valdemar do Amor Divino encontrou Joana da Paixão Luz. E teve com Joana da Paixão Luz 9 filhos. Marido raízes, né? Não é como hoje em dia. Naquele caso, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso que está aí, o precedente que está aí, RE 397762, confiram,
O relator disse que se trata de uma relação jurídica não agasalhada pelo sistema normativo e que, entre aspas, conspirava contra o conceito de família, o que representava a família. Gente, estavam todos juntos, todo mundo era de todo mundo, todos eram um só. E nesse caso, que é extremado, exemplar, portanto, o STF reafirmou um anterior precedente, também da primeira turma, no sentido de inexistência do direito à concubina impura. Se tiverem curiosidade, anotem e vejam o voto do ministro Carlos Aires Brito nesse precedente, dizendo, em primeiro lugar, que deveria se reconhecer, sim, o direito à concubina, e fala assim, e vejam, ele, Valdemar, teve 11 filhos com um, e 9 filhos com a outra. O nome dele era Valdemar do Amor Divino, ele brinca, e dela era Joana da Paixão Luz, diz o ministro poeta, estava escrito nas estrelas que eles iriam ficar juntos para sempre. E continua dizendo, a dor sofrida pela concubina não foi menor do que a dor sofrida pela esposa, e tampouco o desfalque econômico sentido pelo grupo familiar oficioso foi inferior ao desfalque daquele do grupo chamado oficial. Pois bem, meus caros, nos temas 526 e 529, o Supremo decidirá essa questão relativa às atividades concomitantes. Atividades concomitantes. Pode ser atividades concomitantes também, né? É que no direito previdenciário tem uma discussão sobre o valor da renda no caso de atividades concomitantes. Então, nesse caso de atividades concomitantes, no tema 526, o Supremo julga exatamente a questão do concubinato impuro, por assim dizer, da relação concomitante. E no tema 529, ele julga a possibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ou simultânea a uma relação homossexual. O caso chamado para julgamento era de uma união estável e simultaneamente uma relação homossexual, para verificar como fica o direito à condição dependente nesses casos. Por fim, colocaria aqui um último traço conservador, e não sem antes dar um passinho atrás para dizer da demora do Poder Judiciário para oferecer resposta a esses problemas, algo também pontuado pela professora Maria Berenice. Aqui, sabemos, em 97, a legislação previdenciária tira o menor subguarda da condição de dependente, retira, suprime, a medida provisória vem e suprime no curso de reformas restritivas da Previdência Social. E aí vem, então, depois de 20 anos, vem a jurisprudência do STJ finalmente dizer que, nada obstante tenha havido a supressão do menor subguarda da condição de dependente para fins de pensão por morte, nada obstante a isso, o Estatuto da Criança e Adolescente atribui a este menor sob guarda os direitos previdenciários idênticos aos filhos, e fez prevalecer então o STJ nesse representativo que está aqui no tema 732, por último agora julgado, não é? É isso, professora Maria Fernanda? Pelo ministro Napoleão Nunes Maia. Maria Fernanda é assessora do ministro Napoleão Maia, por isso brinco, foi o relator desse importante precedente que confirmou a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de reconhecimento desse direito. Meus caros, eu me dediquei aqui, nesse período de fala, para procurar demonstrar o quanto o sistema é conservador e o quanto é importante uma postura idealista, uma postura que se preocupe com as consequências humanas das decisões que nós colocamos, não é? Ou proferimos, ou que buscamos. E aqui ainda termino com quão aberto está, ou quão aberto estamos para outros arranjos familiares e para outras realidades sociais. E aqui, doutora Melissa Foman, caberia espaço para discussão sobre namoro qualificado. Jesus, o que é namoro qualificado, namoro longo, união estável ou curta? O quanto é penalizada a companheira ou o companheiro é penalizado no caso de um rompimento da união estável. Um mero rompimento da união estável muitas vezes é tido como uma cessação daquele vínculo, e de maneira distinta do casamento, porque o casamento eu posso brigar, voltar, não posso perder a qualidade de segurado, né? Não posso perder a qualidade de segurado. Só os previdenciaristas poucos entenderam a piada sem graça que eu fiz aqui, né? E
Na união estável não tem isso. Na união estável, se apurada ali uma briga, saiu de casa, e não é só isso, e depois tem o divorciado que continua morando junto, não é? O separado que volta junto, a realidade está nos desafiando. Querido Fábio, querido Marcelo, querido Roberto, Melissa, a realidade está desafiando a automatização das nossas condutas, a automatização das nossas percepções e daquilo que nós estamos produzindo, cada um em sua atividade. A questão da guarda de fato, jamais reconhecida. E por fim, falamos tanto de pensão, mas para dizer que também os dependentes fazem jus ao auxílio reclusão, na hipótese do segurado ir preso, recluso, os dependentes fazem jus ao auxílio reclusão. Então, todas essas discussões são levadas, que eu trouxe dos dependentes, se aplicam também para o auxílio reclusão, esse benefício que recebem os dependentes do recluso, enquanto ele perdurar, sem condições de prover-lhes o sustento. Nesta semana, no dia de ontem, na verdade, tivemos uma sessão de julgamento interessante, onde dentro do meu gabinete havia assim: doutor, aqui é um auxílio reclusão, mas aqui tem uma peculiaridade, era uma união estável, era uma segurada, o que é mais raro, a segurada é que havia sido presa, a união estável não era da segurada com o companheiro, mas da companheira, e isso chamou atenção, não apenas pelo caso de ser a segurada, reclusa, e isso desafiar um pouquinho o que é comum, não é? Geralmente, e estatisticamente, buscam mais as mulheres esse benefício, mais os infantes buscam esse benefício, e ela vem e diz: doutor, aqui só tem um problema, né? Além de ser segurada, aqui tudo bem, mas a união estável é de 2 mulheres. Veja, estou falando de algo de ontem, da sessão de julgamento de ontem, e o julgamento passou unanimidade, sem maiores problemas, mas reconhecendo algo que para alguns ainda causa perplexidade. E coloquei a questão do auxílio reclusão, porque dentre os benefícios da Previdência Social, ele é o discriminado por excelência, porque há quem julgue que a família do preso não poderia ser beneficiada por aquele que está causando tanto impacto na nossa sociedade, e quanto mais há essa sensação, a necessidade de punição, mais se vê que a punição se pensa para além daquele que age, alcançando a família, alcançando também os dependentes. Há um preconceito muito grande contra o auxílio reclusão. Isso talvez explique o porquê algumas teses restritivas acabam se aplicando a esse benefício. Meus caros, eu quero terminar aqui com uma pequena fala, que seria, na verdade, 3 perguntas que elas vão na contramão do que esse cidadão aqui anda falando, não é? Ele diz: olha, é isso aí, tal como está, e não é minha culpa. É muito fácil para todos nós, que estamos numa determinada rotina profissional, num determinado contexto social, num determinado contexto de tradição, dizer: olha, não tenho nada com isso, não é a minha culpa. E é o que disse aqui o eminente presidente dos Estados Unidos. Mas a questão de uma outra perspectiva oferecida por Martin Luther King é dizer: isso aqui está mesmo acontecendo? Essa exclusão, essa restrição indevida, esse jogar pessoas que são exatamente iguais a mim numa vala, está realmente acontecendo isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta: é certo que isso esteja acontecendo? Isso vai permanecer assim? Essas pessoas continuarão à margem, continuarão, no nosso caso, sem proteção social? E terceiro, qual a minha relação com essa realidade social? Qual é a minha relação social? Eu estou disposto a fazer algo para mudar isso? Eu estou disposto a sofrer as consequências e de pagar o preço para que essa realidade se torne menos excludente e mais inclusiva? Eu estou disposto a arregaçar as mangas? Muito obrigado.